Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou o Matheus, sou do time médico. Nós somos na contabilidade especializada em médicos plantonistas, tá? Hoje a gente vai ter uma palestra muito bacana com a Carol. Peço para vocês sigam a gente no Instagram. Nós abrimos CNPJs e cuidamos de toda a gestão contábil dos médicos, tá? Então é algo que vocês vão precisar no seu dia a dia, na carreira de vocês. Vou passar a palavra agora aqui para a Carol e ela vai dar sequência na aula, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Perguntas, por favor, podem fazer aqui nas mensagens e vamos também mandar o link para certificados, tá? Investimento para geração de certificado de horas. Boa noite, pessoal. A gente está acompanhando que tem bastante gente entrando ainda. Então, eu vou me apresentando enquanto o pessoal entra. Eu sou a Carol, sou enfermeira. Após a minha formação, eu fiz uma especialização em pediatria, fiz uma especialização de pedagogia universitária e depois o mestrado em ciências da saúde. Então, assim, primeira pergunta que fica aqui para vocês, né? Vocês sabem preencher declaração de óbito? Como que é isso para vocês? Só um minutinho aqui, para passar aqui, tá? Tá bom, obrigada. Desculpa aqui, gente. Então, aqui é a apresentação da médico para vocês. E aí, essa pergunta que fica, né? Você sabe preencher uma declaração de óbito corretamente? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é, declaração de óbito é ato médico. Então, por que uma prática profissional médica é ensinada por um outro profissional de saúde? Porque, na verdade, o profissional mais capacitado com relação à declaração de óbito é o responsável técnico do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. O SIM ele é um sistema, né, da vigilância epidemiológica e pode ser qualquer profissional que gerencie ele. Geralmente é um enfermeiro, mas pode ser um médico, pode ser um farmacêutico. E aí esse profissional ele é capacitado constantemente pela Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, com relação aos assuntos relacionados à declaração de óbito. Na verdade, a gente sempre fala do SIM-SINASC, né? SIM é o Sistema de Informação sobre Mortalidade e o SINASC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Então, para a gente entender a importância do preenchimento, da qualidade do preenchimento da declaração de óbito, a gente precisa entender um pouco como começou isso, né? Então, o Ministério da Saúde ele implantou, em 1976, um modelo único de declaração de óbito, e aí começou a ser utilizado em todo o território nacional como um documento base, né, do Sistema de Informação sobre Mortalidade. E aí, a partir daí, começou a utilizar o mesmo documento. Então, se você nasce ou morre num serviço público ou privado, você vai utilizar o mesmo documento. O documento ele é fornecido pelo Ministério da Saúde para os serviços. Então, eles encaminham as declarações para as secretarias estaduais, que encaminham para os municípios, e lá no município, o responsável técnico, que vai liberar para as unidades notificadoras. Então, Santa Casa, UPA, SAMU, IML, enfim. E aí, a partir daí, conforme vai sendo utilizado, essa via volta para ser digitada, né? Então, quais são as 3 responsabilidades, vamos pensar assim, de uma declaração de óbito? Qual é a importância de uma declaração de óbito? Muitas pessoas pensam nela só como um interesse legal. É preciso, né? A pessoa é um controle legal, a parte legal, jurídica, de controle de quem está morrendo.
Porém, declaração de óbito ela tem 3 finalidades. Finalidade legal, demográfica e epidemiológica. E se a epidemiológica fosse menos importante, seria a vigilância que controlaria elas? Então, assim, por que eu estou puxando esse gancho? Porque a gente tem muita falha na qualidade do preenchimento, porque negligenciam essa importância epidemiológica, que é colocar as informações necessárias para alimentar esse sistema e, a partir daí, melhorar as políticas públicas de saúde. A gente só consegue melhorar, dar um diagnóstico, a partir do momento que a gente tem dados. Então, eu costumo falar assim para os meus alunos, né? Sou docente do curso de medicina e eu costumo sempre falar para os alunos: se o paciente chega para você e fala, doutor, eu estou com febre, o que eu tenho? Você consegue dar um diagnóstico só com esse sintoma? Como é possível você dar um diagnóstico com a pessoa dizendo, estou com febre? Então, pensem na declaração de óbito como um paciente que está chegando no Ministério da Saúde e dizendo, tive uma parada cardiorrespiratória, melhore o sistema de saúde. Como que a gente vai ter um melhor diagnóstico do sistema de saúde, né, se a gente não tem dados para poder melhorar essas políticas públicas? Então, a importância epidemiológica está nisso. Se a gente não conseguir descobrir do que as pessoas estão morrendo, a gente não melhora para quem está nascendo. Então, a gente tem um documento padronizado, né, a declaração de óbito, ela sempre vem em 3 vias, então ela é pré-numerada sequencialmente, essas vias são autocopiativas, então a gente não precisa colocar carbono para preencher. Quando a gente pega o bloco, destaca ali as 3 vias e preenche. Para onde que vai essas vias? Né? Para onde que eu encaminho essas vias? A primeira via é que volta para a Secretaria de Saúde, vigilância epidemiológica, lembrando que fica dentro da Secretaria de Saúde. Então, ela vai voltar para a vigilância para ser digitada no SIM, no Sistema de Informação sobre Mortalidade. A segunda via é a via da família? Não, ela é a via do cartório. A gente só entrega para a família porque a família que vai levar no cartório para registrar. Então, a via amarela, que é a segunda, é a via da família, do cartório, tá bom? E a terceira via, que é a rosa, é a que fica no prontuário onde foi emitido. Então, se você estava lá na Santa Casa, essa via vai ficar no prontuário da Santa Casa. E aí, um bilhetinho aqui, né? Cabe lembrar que o preenchimento da DO, de acordo com a legislação brasileira, é um ato médico. Assim, para que se possa produzir estatísticas vitais e epidemiológicas confiáveis, é indispensável o compromisso desse profissional em garantir a fidedignidade e a completude dos dados registrados. Então, infelizmente, a gente ainda vê muitos serviços que o médico ele pede para a equipe de enfermagem ou para a escriturária preencher, ele ainda fala assim, né? Vai preenchendo a declaração de óbito, depois dá para eu preencher a minha parte, que seria a parte ali das causas de morte. Não existe a sua parte, né? A sua parte é ela inteira, desde a hora que você coloca o tipo de óbito até a hora que você assina e carimba. E qualquer situação diferente disso, você está pegando uma responsabilidade que não foi você que fez. Então, você que está assinando a declaração de óbito, porém, outra pessoa preencheu para você? E aí? E se ela tiver preenchido errado? Então, eu posso falar, né, para quem viu aí um pouquinho aí do currículo, eu fiquei 12 anos na vigilância epidemiológica do município de Fernandópolis, como responsável técnica do SIM e do SINASC, e eu tive várias situações em que eu vi médicos terem problema por conta disso. Eu sempre brinco assim, ó, a declaração de óbito pode ser 10, 15 minutinhos da sua vida, que você vai se dedicar para preencher adequadamente, ou uma dor de cabeça, um processo, um problema e eterno. Então, vai de você em como você vai encarar isso. E aí, se a gente puxar aí nas resoluções, né, resolução do Conselho Federal de Medicina, ele fala, né, que a emissão é um ato médico, segundo a legislação do país, e, portanto, ocorrida uma morte, o médico tem obrigação legal de constatar e atestar o óbito. E aí o médico tem a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e pela assinatura da DO, assim como pelas informações registradas em todos os campos. Deve, portanto, revisar o documento antes de assiná-lo. E aí a gente vê muito problema de falha de preenchimento, às vezes pula informação para perguntar depois para o familiar,
ou acha que aquela informação não é importante. Eu não vou colocar aqui cor, porque não é importante, é irrelevante isso. E é onde começa a ter problemas. E aí a gente tem os vieses dos sistemas, né? Quando a gente tem uma declaração que é inserida no sistema com falta de informação ou falha de informação, gera muito atraso na evolução da saúde, porque a gente não consegue nunca ter um diagnóstico preciso. Também trouxe aí o artigo 114 e 115 do Código de Ética, que ele fala, né, é vedado ao médico atestar o óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando tenha prestado assistência ao paciente, salvo no último caso se o fizer como plantonista, médico ou substituto, ou em caso de necrópsia e verificação médico-legal. E é vedado ao médico deixar de atestar o óbito do paciente que vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. Então, o que está dizendo aqui? Já aconteceu situações de ex-alunos me procurarem, porque não dá plantão, né, num município, numa unidade de saúde do município, só que morreu um paciente da área dele no final de semana. O SAMU foi lá, constatou a morte, preencheu um atestado, que não é a declaração, tá? A declaração de óbito é o documento oficial. E pediu que a família procurasse o médico na segunda-feira na unidade de saúde para que ele pudesse preencher a declaração de óbito. Pode isso? Jamais. Você nunca vai atestar um óbito que você não verificou pessoalmente, exceto se você for um médico legista, que atua aí ou no IML, né, ou quando você é um médico do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Aí sim, você vai atestar, você vai fazer a necrópsia, e por isso você pode atestar mesmo não tendo sido você que verificou, né, constatou o momento da morte. E aí, o que o médico deve fazer, então? Preencher todos os dados, né, de identificação com base em documento da pessoa falecida. Eu sempre falo, pede o documento do falecido, porque às vezes a pessoa fala, você não entende ali direito e anota errado. Registrar os dados na DO sempre com letra legível e sem abreviações ou rasuras. Pessoal, letra é um dos piores problemas. Por quê? A via que vai para o cartório, o familiar tem um documento ali do falecido, mas a via que vai para a vigilância, a gente não tem documento. E aí, a gente tem que rebolar para entender algumas letras. E a gente tem que entender que esse documento oficial vai ser inserido, e já teve situações que voltou assim, do Ministério da Saúde, inconsistências. Quando a gente vai verificar essa inconsistência, a declaração que tinha sido inserida por nós no Sistema de Informação sobre Mortalidade está com informações diferentes do que a que foi inserida pelo SEAD, lá pelo cartório. Por quê? Quando cruza as informações, eles percebem essa inconsistência. E aí a gente verifica, às vezes, por exemplo, o nome que foi digitado errado, porque foi o que foi entendido. Então tem que tomar bastante cuidado com letra. Se não conseguir ter uma letra, né, muito boa, legível, que faça letra de forma, faça devagar, faça com calma. Não pode ter rasura. Se errar qualquer coisa, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Registrar as causas da morte obedecendo ao disposto nas regras internacionais, anotando preferencialmente apenas um diagnóstico por linha e o tempo aproximado entre o início da doença e a morte. Isso também eu vou especificar mais para frente. E revisar todos os campos se estão preenchidos corretamente antes de assinar. Então, sobre a parte de rasura, estou preenchendo a declaração de óbito e errei. O que eu faço? Rabisco? Escrevo digo? Não. Para do jeito que você fez. Por lei, gente, antigamente, assim, falava, errou, cancela. Só que, percebendo que cancelam muitas declarações de óbito e tem muitas ressalvas, eles começaram a permitir que, se for algum erro que dê para fazer uma ressalva, que faça ressalva. Agora, vamos dizer que você errou 3, 4 campos, porque a ressalva ela tem que ser feita na lateral da declaração de óbito. E aí, às vezes, se for vários erros, você não consegue, né? Vai ficar muito ruim, né, esse documento. Então, aí o ideal é que seja cancelada essa via e feita uma nova. Quando alguma rasura, algum erro que é possível fazer ressalva, escreve na lateral. Por exemplo, ressalva item 5, que é o nome do falecido. Escreve o nome correto, assine e carimba. E, então, quando não é possível, aí vai cancelar. Como que eu cancelo? Amasso e jogo fora? Jamais. Se sumir uma via de declaração de óbito, gente, tem que fazer boletim de ocorrência, tá? Não pode
sumir uma via. Então, sumiu o boletim. A mesma coisa que você perder o teu RG, teu CPF na rua. É um documento que alguém pode utilizar de má fé. Então, vamos pensar que alguém roubou uma declaração de óbito. Para quê? Tem lá um problema na justiça ou tem uma dívida muito grande e tem um seguro de vida. Se ela conseguir alguém que declare ela morta, ela consegue receber esse seguro. Então, por isso que é um documento extremamente controlado, por isso que ele é pré-numerado, e aí a gente constantemente, eu falo a gente porque eu ainda falo como vigilância, tá? Mas a vigilância é constantemente cobrada para que esses números estejam em dia. Então, por exemplo, o hospital pediu já 60 declarações novas, e ainda tem um número lá da relação anterior que não foi inserida no sistema. E aí, eles começam a cobrar, cadê tal número? E aí a gente tem que verificar. Então, já aconteceu situações que você verifica e não tem no livro de saída, eles não encontram. Se não encontrar, boletim de ocorrência. Ou seja, por isso que eu disse que quando a gente erra, tem forma de cancelamento. Errou, você vai escrever cancelada, bem grande na declaração de óbito, nas 3 vias e devolver para a vigilância. E aí a vigilância vai tomar as medidas necessárias, que vai fazer um ofício, devolver para o Estado, e o Estado devolver para o Ministério. É trabalhoso? Mas é fluxo, né? É rotina. Isso é comum, não tem problema. O problema é se sumir. Aí sumiu, você pode até falar, nossa, eu não sabia, joguei fora, tudo bem? Não. Eles querem prova. Então, a gente só consegue cancelar mediante devolução das 3 vias ou mediante boletim de ocorrência. E aí, o que o médico não deve fazer? Jamais assinar uma DO em branco, né? Se você deixar uma declaração de óbito assinada e outra pessoa pegar, você também vai responder por aquilo. Então, jamais assinar. Preencher a DO sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte. Utilizar termos vagos para registro, como parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos. Isso é uma coisa que eu pego muito também quando eu falo com os alunos. Por quê? Parada todo mundo tem quando morre, né? Então, se você morreu, você parou. Mas o que levou à parada? O que aconteceu? E aí que vem o desenrolar, as causas da morte, a causa básica, a causa intermediária, a causa terminal. Ou, se você não souber a causa, aí você tem que tentar mandar para o serviço de verificação para que ele elucide esse caso. Outra coisa que o médico não pode fazer, cobrar pela emissão da declaração de óbito. O ato médico, o ato de examinar, né, e constatar o óbito poderá ser cobrado desde que se trate de um paciente particular a quem não vinha prestando assistência. Então, às vezes, é uma família que já tinha lá com um paciente paliativo, já em casa, e aí ele te contrata apenas para ir lá. Ela vai pagar pelo seu serviço por ter ido lá, né? Ela não ter acionado um serviço público. Mas você, médico do hospital, e vai cobrar pela emissão da DO, não, tá? A declaração de óbito é fornecida gratuitamente, então o ato de preencher você não pode cobrar. E aí, aqui seria o fluxo, né, de encaminhamento. Então, quando a gente tem, quem que deve emitir a declaração de óbito? Então, se é um óbito que teve causa natural, o que é causa natural? É aquilo que foi causado por uma doença, né? É uma sequência de eventos que levaram à morte, mas que são por uma causa natural, foi alguma doença. Teve assistência médica? Se sim, aí quem vinha prestando assistência que preenche essa declaração. Vinha prestando e, desde que tenha verificado pessoalmente essa morte. Não teve assistência médica. É uma pessoa que foi encontrada morta, não tem indícios de morte violenta, não tem suspeita de morte violenta, porém, você não sabe a causa. Você não sabe se foi um infarto, se foi um AVC, o que foi a causa? Você vai lá colocar parada cardiorrespiratória ou morte por causa desconhecida? São causas mal definidas. Isso é ruim para os indicadores, né? E até para a própria família, para a elucidação de caso. E quando o falecido ele tem seguro de vida, se você coloca causa desconhecida, o seguro de vida não paga. Então tem que tomar muito cuidado quando você coloca causa desconhecida numa declaração de óbito, porque se essa família depois vai tentar receber seguro, não vai receber, ela vai tentar resolver isso tirando o dinheiro do médico que não fez o encaminhamento devido, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E se for uma morte não natural? O que é morte não natural? São os óbitos por causa externa. Então, tudo que é por causa externa. Pode ser um homicídio, suicídio,
um acidente. Acidente é só um acidente de carro? Um afogamento não é um acidente? Uma queda da própria altura é uma morte natural? Não, é uma causa externa. Queda, se vocês pegarem o livro, o CID, você vai ver que queda está no capítulo 20 de causas externas. O CID é W01, queda da própria altura, tá? Então, queda é uma morte não natural, homicídio, suicídio, acidente, uma morte suspeita. Você suspeita que é uma morte por causa não natural, mas você não tem certeza. Então, tem que ir para o IML, que é o Instituto Médico Legal, para descartar. Morte de pessoas privadas de liberdade, porque até que prove o contrário é uma morte suspeita, pode ter sido assassinada dentro, né, da prisão, ou pode ter se matado, então tem que ir. Indigente, porque se você não sabe, né, quem é a pessoa, tem que ir para o IML, porque eles vão fazer pesquisa digital, então são aí os casos que a gente tem que encaminhar para o IML. E aí tem as situações, né? E se não tiver IML no município, né? E esse é o problema mais crônico que a gente encontra em vários locais. E aqui a gente não foge disso. Por quê? Porque existem diferenças de interpretação entre a Secretaria de Saúde, o protocolo que é oferecido para os médicos, e a Secretaria de Segurança Pública. Todo mundo entende de forma errada? Não, tem algumas cidades que eles se conversam muito bem, mas alguns locais não. Então, eles acabam entendendo, por exemplo, que teve uma queda, mas foi acidental, o médico ali que estava assistindo ele na UTI pode atestar. E aí, eu volto à pergunta, qual que é a causa básica? Queda. Queda é o quê? W01, capítulo de causas externas. Então, tem que ir para a IML. Né? E aí é onde muitos médicos assumem uma responsabilidade que não é dele. Se depois disso, você atestou esse óbito, e depois vem um familiar alegando que desconfiava de alguém da casa, que empurrou essa pessoa, e ela fala assim, essa pessoa, cadê o laudo da necrópsia? Vamos dizer que é um filho que mora em outro estado e não conseguiu vir para o velório, mas aí ele vem na hora de resolver a parte de inventário, e ele fala, olha, eu desconfiava do marido da minha mãe, e eu gostaria do laudo da necrópsia. Tem? Não, não tem, você não mandou. E aí? Tem casos que podem chegar à exumação de corpo. E aí, com certeza, você vai sofrer um processo porque você não seguiu o trâmite. Tá, mas e se não tiver IML, né? Então, quando tem IML, tá bem claro o que vem no protocolo do Ministério da Saúde. Quem tem que atestar é o médico legista, qualquer que tenha sido o tempo entre evento violento, né, o evento lesivo e a morte. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente de carro 1 mês atrás, e ela estava hospitalizada em decorrência desse acidente, teve politraumatismos, várias consequências pós-acidente, e ela morreu dentro do hospital. Quem que atesta? IML. Está aqui, bem claro, independente do evento, do tempo entre o evento lesivo e a morte. Então se eu tiver um acidente, qualquer causa que eu morrer, seja 20 anos depois, eu tenho que ir para o IML? Não, depende da causa. Você morreu de dengue, é uma causa natural, é uma doença, então não precisa ir para a IML. Agora, você morreu em decorrência de situações, né? Pensa como uma situação de escadinha mesmo. Teve acidente que levou a uma fratura, que levou a uma embolia pulmonar, que levou a uma insuficiência respiratória e essa pessoa morreu. Então tem que ir para o IML. E quando não tem IML na localidade, o que tem que ser feito? Aí qualquer médico da localidade ele pode testar, só que ele tem que ser investido por uma autoridade judicial ou policial na função de perito. Ou seja, ele tem que ter uma autorização de um delegado ou de um juiz para atuar como perito naquela situação. Porque legista ele não é, certo? Então ele não vai abrir, ele não vai fazer necrópsia daquele corpo. Ele vai ter o direito da caneta, digamos assim. E aí eu sempre brinco que às vezes a gente tem vários médicos autoperito, né? Eles se intitulam perito e atesta. Por quê? Eles têm IML no município e não tentam mandar. Eles simplesmente acham que porque estava ali, ele conhece o caso, né? Estava hospitalizado já há 15 dias com ele pode atestar. Tem outros que não mandam porque acham que vai dar trabalho, tem que acionar a polícia, para a polícia acionar o IML, e aí tem que preencher a guia de encaminhamento de cadáver, então acho que vai dar trabalho e falar, é mais fácil atestar. E tem as situações que o médico até tenta encaminhar, mas aí se depara aí com aquela coisa da segurança pública de falar, não, é uma morte acidental, pode atestar por aí. Só que isso é de boca.
Se tiver qualquer problema depois, qual é a sua proteção? Você não tem. Então, nesses casos, se por um acaso você passar por uma situação dessa, você tem que falar. Então, tudo bem, doutor. Faça uma autorização para mim, por escrito, que eu atesto. E aí, possivelmente, ele não vai fazer autorização, ele vai abrir um BO e vai pedir para você encaminhar o corpo. Que a partir do momento que ele tiver que colocar, né, a responsabilidade dele ali, de ter pedido isso para você, tendo um IML no município, ele não vai fazer isso. Então, eu sempre falo que a gente, às vezes, erra por desconhecer, né, nossos direitos e nossos deveres. Quando a gente não sabe o que tem que ser feito, qualquer coisa que falam serve, né? Por isso que é importante a gente sempre procurar informação no local correto. Está em horário de trabalho, independente de onde vocês atuem do Brasil, liga na vigilância. Tem dúvida, gente, de preenchimento de declaração de óbito? Liga na vigilância. Por quê? O responsável técnico do SIM é o profissional mais capacitado para te orientar. E se ele não for, ele tem por dever te orientar, ele tem que buscar essa informação. O que acontece, né, muitos erros existe já um problema crônico a nível nacional de falha na capacitação médica de preenchimento. Então, os médicos, com quem que eles foram aprendendo? Com outros médicos que também não sabiam preencher. Então, às vezes, o aluno é interno, né, tá fazendo internato e aprende ali com o médico que nunca teve uma capacitação realmente certinha. E aí, às vezes, parece uma coisa que fala assim, mas a declaração de óbito é autoexplicativa, né? Qual que é a dificuldade? Concordo, tá lá. Nome, e você tem que preencher o nome. Raça, e você preenche a raça. E por que vem tanta falha de preenchimento? Por que vem tanto erro? Porque eu quero acreditar que é por não entender a importância dessas informações. Então, tem até uma fala, né, de um ex-presidente aí do Conselho Federal de Medicina, que ele fala, o médico, ele tenta fazer de tudo para salvar a vida, né, do paciente. Então, depois que morre, ele já tentou fazer de tudo, ali é o documento para poder liberar o corpo para o velório, para o enterro. E aí não é só o documento para enterrar, a gente tem que lembrar daquelas 3 funções que eu falei, função legal, demográfica e epidemiológica. E aí, se a gente não entender essa importância da qualidade do preenchimento adequado, do encaminhamento adequado, nunca melhora, porque é sempre uma má qualidade de informação, diagnóstico é feito impreciso, e aí aonde é investido o dinheiro público? Não sei, é tiro no escuro, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Então tem que estar muito claro essa parte de encaminhamentos. É uma causa natural, que eu sei a causa da morte, quem atesta é quem verificou a morte. Não sei, mas é uma morte natural? O ideal é ir para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. É um serviço de necrópsia também, mas para causas naturais. Desconhecidas, né? Ou às vezes causa de interesse epidemiológico, quando é uma suspeita de meningite meningocócica, mas não deu tempo de descobrir, a pessoa morreu. SVO. Tá, mas é fácil mandar para o SVO? Não, porque poucas cidades têm SVO, né? Por exemplo, nós aqui na região de Fernandópolis, quem atende a gente é o SVO de São José do Rio Preto, que atende 105 municípios. Dá conta? Não. Então, assim, quem que eles não negam? Criança, adulto jovem sem causa aparente ou uma causa desconhecida, uma morte por causa de um interesse epidemiológico, né? Pode ser uma doença infecciosa. Agora, às vezes, quando você tenta mandar o idoso que morreu em casa e você sabe que foi uma morte natural, mas você não consegue identificar exatamente qual é a causa. Às vezes eles vão falar, colega, você não consegue atestar por aí? Você até pode, tá? Porque, repetindo, é uma morte natural, você pode. Epidemiologicamente falando, para elucidação de caso, o ideal é que mandasse para o SVO. Na impossibilidade de envio, aí quem atesta é você. Claro que a dica que eu dou sempre é, escrevam em prontuário que você tentou encaminhar, com quem você falou, ou então quando a família nega, por exemplo, a família pode negar, encaminhar o corpo para o SVO? Para o SVO pode. O ideal é você tentar convencer a importância do encaminhamento, porque tem algumas doenças que você detecta no falecido que são importantes para descobrir, às vezes até para a família pesquisar depois no restante dos familiares. Mas o SVO a família pode negar. Agora, quando é caso de IML, aí a família não pode negar, não tem opção, tá? Porque aí abre o boletim de ocorrência e aí tem que ir para o IML. Aqui está mais um resuminho, né? Eu tirei esses documentos do Manual de Declaração de Óbito, no Manual de Causas Externas, e aí está o resumo aí para vocês, que depois vocês podem acompanhar. Tem os manuais que eu deixei no final, nas referências.
Então, é importante vocês pesquisarem quando tiverem dúvidas. E aí, já aquilo que eu já tinha citado, né? O que é óbito por causa externa, a diferença aí de localidade com IML e sem IML, e que qualquer tempo, né, entre o evento lesivo e a morte tem que ir para o IML quando é uma causa não natural. E aí, mais um slide que eu tirei de uma palestra do Conselho da Bahia, que fala o que é causa externa, né, quando existe uma causa desencadeante, quando tem transferência de energia, então pode ser um homicídio, um suicídio, um acidente, enfim. E aí, quando é um óbito por causa natural, mas não tem SVO na localidade, você não consegue enviar para a SVO mais próximo, quem que atesta? O médico da localidade, quem constatou a morte, né, quem verificou a morte pessoalmente. E aí, se você não souber a causa, você não vai inventar, obviamente. Então, o que você vai colocar? Na parte 1, que a gente vai chegar lá, a causa indeterminada ou causa desconhecida. Coloca na parte 2 os dados referidos pela família. Pode ser que a família informe que ele era hipertenso, ou que era diabético, ou cardiopata, né? Quais são as comorbidades que essa pessoa tinha. Tanto se a família relatar ou se tiver em prontuário essas informações. E no campo 51, é um campo que seria designado só para o IML, né, a parte de causas externas, mas quando, nessas situações onde você não consegue mandar para o SVO, você pode colocar ausência de sinais clínicos de violência. O que você está dizendo aí? Eu não sei do que morreu, por isso eu pus causa desconhecida. A família me informou que era hipertenso cardiopata, por exemplo, e clinicamente não tem nenhum sinal de violência que me obrigue a enviar para o IML, certo? Então você se respalda justificando, então, o porquê do não envio. Claro que, se tiver alguma suspeita, IML. Aqui são os casos de não suspeita. Aqui são as divisões dos blocos, né? Porque a declaração de óbito tem 9 blocos. Então, primeiro bloco é a identificação do falecido. Segundo bloco, residência, né? Onde ele residia, você vai colocar o endereço, rua, tudo. Bloco 3, ocorrência. Bloco 4, fetal ou menor de 1 ano, para óbitos fetais ou menores de 1 ano. E aí vão ter informações tanto do bebê quanto da mãe. Bloco 5, onde você coloca as causas da morte, tem outras informações ali que eu vou passar com vocês. Bloco 6 é onde vocês se identificam, né? A parte de identificação médica, coloca nome completo, CRM, contato, né, telefone ou e-mail. O bloco 7 é a parte para causas externas. 8, cartório, 9, localidade sem médico. Quando a gente vê isso, parece que é um monte de coisa. Até quando a gente pega uma declaração de óbito na mão, parece que são muitos itens a serem preenchidos. Quando você pega para preencher mesmo, você vê que muitos deles não competem ao caso. Então, não é que você deixou em branco porque você ignorou, é porque ele realmente não se atende. Por exemplo, se é um falecido de 90 anos, o bloco 4 não vai ser preenchido, fetal menor de 1 ano, né? Então, tem as situações que você vai deixar em branco porque não se atende àquele caso. E aí, só para vocês terem noção da quantidade de variáveis que tem na declaração de óbito, cada bloco tem esse número de variáveis, e aí todas elas são importantes para a elucidação de caso. E aí, algumas instruções para o preenchimento. Primeiramente, antes de iniciar o preenchimento, o formulário tem que ser destacado do bloco. Essa é uma informação que parece óbvia, pessoal, mas não é. Eu já tive que cancelar declarações de óbito, porque o médico pega o bloco, começa a preencher e esquece de destacar essas 3 vias. Ou seja, quando ele termina, pegou, né, como ela é autocopiativa, ela é carbonada, pega nas vias anteriores. E aí, às vezes, tem que cancelar 1 ou 2 numerações de declaração de óbito por conta de não ter destacado. Aí, aqui, repetindo sobre a questão de letra, e também utilizar sempre caneta azul ou preta, dando preferência para azul. Importante ressaltar que não deve haver emendas ou rasuras na DO e que, caso isso ocorra, as rasuras devem ser corrigidas de forma legível à margem do documento, como eu já tinha dito, né? Na lateral e assinado, porque se você só preenche ali a ressalva e não assina, qualquer pessoa pode ter feito essa ressalva. Então, sempre que fizer uma ressalva, assine e carimba. E aí ela tem que ser assinada apenas pelo próprio médico, né? Não, em hipótese alguma, outro médico pode assinar essa declaração ou outro profissional de saúde. Às vezes acontece caso de que faz uma ressalva e a enfermeira assina lá a ressalva, ou então outro médico assina. Isso não pode. E aí, pensando nisso, mas eu já vi fazerem isso. Pessoal, aqui vocês podem ter diversas experiências. O que eu estou trazendo é o que é recomendado pelo manual, o que é ideal, o que é certo.
tá? E quanto mais certo você fizer, menor a chance de você ter problema. Então, sempre tomar bastante cuidado com erros, porque eu dou plantão naquele hospital, numa cidade 100 quilômetros da minha casa, uma vez no mês. E no dia que eu dei o plantão, eu preenchi uma declaração de óbito. Só que teve algum erro lá e vai ter que fazer ressalva. Se for um hospital que segue a regra certinho, você vai ter que voltar lá para fazer ressalva. E qual é o problema? Ah, eu volto daqui a um mês? Não, porque a família, atualmente, depois da pandemia, eu não sei se já normalizou, mas antes, a família tinha até 15 dias para registrar esse óbito no cartório. Então, se ela chega lá no 15º dia, ela está dentro do prazo. Aí ela chega lá no cartório e está faltando informação, tem que fazer ressalva. E aí? Ela te procura no hospital e você não dá plantão lá, você só vai voltar daqui 15 dias. Então, são as dores de cabeça que vocês precisam evitar. Por isso que compensa mais dedicar 10, 15 minutos no preenchimento adequado da declaração do que depois ter esses percalços aí. E aí a gente começa, eu vou passar todos os blocos rapidamente com vocês para entender o preenchimento, a importância de cada item desse, porque, como eu disse, embora seja autoexplicativo, está dizendo o que você precisa informar, nem sempre informam corretamente, ou não informam corretamente, ou nem informam, né? Deixam em branco. E aí, campo em branco é uma das piores coisas para qualquer melhoria. E até quando a gente vai fazer pesquisa, a gente observa o quanto deixa uma pesquisa enviesada, porque se você quer levantar, por exemplo, qual é a determinada doença, se ela mata mais a cor branca ou a cor preta. Se você não tiver uma declaração, um sistema que 100% das declarações vem com essas informações registradas e adequadamente, de forma correta, a gente vai fazer essa pesquisa, vai sair um resultado, mas não necessariamente um resultado real, né? Fiel. Então, por isso que todas essas informações que estão contidas aí, elas são importantes. Então, na parte aí do bloco 1 de identificação, primeira coisa, identificar se é um óbito fetal ou não fetal. Isso é um xizinho, tá no cantinho aí esquerdo, né, tipo de óbito. Se é um óbito fetal ou não fetal. Data do óbito nunca abrevia, tá, gente? Tem que pôr, por exemplo, 23/10/2024. Hora é a hora de constatação da morte. Cartão SUS, importantíssimo colocar. Às vezes o médico não coloca e depois é um óbito que precisa ser investigado. E o endereço que foi fornecido na declaração de óbito está errado, mas pelo cartão SUS estava cadastrado atualizado. Então, a gente consegue encontrar essa pessoa. Então, é um campo importante para estar preenchido. Naturalidade, município e estado. E se for estrangeiro, você informa o país. Nome do falecido não abrevia, porque existem muitos nomes iguais, então a gente não pode abreviar nome do falecido. Nome do pai, se não souber quem é o pai ou não tiver no documento, você escreve desconhecido, porque quando você deixa em branco, o profissional que recebe na vigilância entende que você talvez esqueceu e vai te devolver para preencher essa informação. Então, se não tem o nome do pai, escreve desconhecido. Nome da mãe, geralmente tem. Data de nascimento, idade. Aí tá assim, ó, anos completos ou menores de 1 ano. Aí pode ser meses, dias, horas, minutos, né? Então, não precisa colocar 90 anos, 2 meses, 20 dias, 11 horas e 30 minutos, que nem eu já peguei uma declaração de óbito. Possivelmente saiu no sistema, sim, e o profissional escreveu. Quando é adulto, anos completos. Se for menor de 1 ano, é que você vai especificar, se for meses, dias, minutos. Ignorado, gente, eu brinco sempre assim, ó, campos ignorados. Quando você tem essa caselinha ignorado, ignora ela. Esse campo é para situações, assim, extremas. É um acidente aéreo, não foi possível identificar aquele corpo, ou foi encontrado um corpo que não conseguiram. Então, esses campos ignorados, eles existem para essas situações absurdas, não para o dia a dia, para a gente ignorar porque eu quero preencher logo a DO. Então, sempre atenção no preenchimento. Sexo, especifica o xizinho. Cor, sempre assinalar. Situação conjugal, se você não coloca a situação conjugal, às vezes o cartório pode devolver para você fazer ressalva, porque é um campo importante para cartório. Escolaridade. Vocês vão perceber que além tem as caselinhas aí para qual nível, né? Se é sem escolaridade ou se é fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Até ensino médio, você tem que informar aí o campo na série, né? Por exemplo, foi ensino médio, porém a pessoa não fez até a terceira série do ensino médio, ela fez até o 2º colegial, então você vai pôr 2 aqui. Nossa, mas para quê?
é um campo importantíssimo, inclusive para avaliação de qualidade de preenchimento. Às vezes é o seu vô, você lembra que foi de primeira a quarta, quando que você deixaria em branco essa série? Essas situações, assim, o bisavô de 98 anos, ele conta aquelas histórias de que estudava, que andava 5 quilômetros para ir para a escola, mas você não sabe se ele fez até segunda, até terceira. Então, nessas situações, até pode ser que a série fique em branco. Você vai informar só que foi de primeira a quarta, mas você não sabe qual foi a última série concluída. Mas a maioria das vezes que vem em branco não é porque o familiar não sabia, é porque o médico só não perguntou porque não sabia da importância desse campo, tá? Então, sempre informem a série. Ocupação. Está escrito, informar anterior se aposentado ou desempregado. O pessoal vai lá e escreve aposentado. Não importa que ele está aposentado há 20 anos. Qual foi a última profissão dele? Tá? Então, se ele foi carpinteiro a vida inteira, você vai escrever aí carpinteiro, mesmo que ele esteja aposentado há 20 anos. Ou então, se ele tiver desempregado, qual foi a última profissão? Por que é importante isso, gente? Aposentado não agrega nada epidemiologicamente. A parte aí de profissão, ela é muito importante, às vezes, para associar doenças relacionadas ao trabalho, ou outras situações. Às vezes, um pedreiro, né? É muito comum um pedreiro ter problemas pulmonares e até morrerem devido a esses problemas. Então, tem que informar a última profissão ou a profissão que mais trabalhou. Às vezes, ele trabalhou 30 anos numa profissão, foi mandado embora e trabalhou depois só um mês em outra. Então, qual que é mais válido aí? Colocar a que durou mais tempo, tá bom? E aí, no cantinho direito inferior, código CBO. Esse código vocês não têm. Esse código é o sistema que fornece quando está sendo digitada a declaração no sistema de informação sobre mortalidade. Então, esse código não é importante para o cartório, então vai ficar em branco. Isso daí vocês podem deixar em branco, tá? Seguindo aqui, bloco residência e ocorrência. Existem os dois blocos porque não necessariamente a pessoa residia e morreu na mesma cidade. Não pode ser que ela residia numa cidade e morreu na outra. Tem que colocar o endereço, né, nome da rua, número, CEP, bairro, município e o estado. Código, não precisa. Código de bairro, código do município, se vocês não têm. Ocorrência, onde que ocorreu esse óbito? Foi no hospital? Foi no domicílio? Foi em uma via pública? Foi em outro estabelecimento de saúde? Coloca o xizinho aí. Descreve estabelecimentos, por exemplo, Santa Casa de Fernandópolis, o código CNES da Santa Casa, o endereço, né, rua, número, CEP, bairro, município e estado. Ah, mas morreu em casa. Então, eu já coloquei na residência, qual que é a residência dele, aí eu venho embaixo e coloco o mesmo. Não pode, tá, gente? Lembrem sempre que isso é um documento oficial e que a gente tem que seguir os campos corretamente. Bloco 4, que é o fetal menor de 1 ano. Então, como eu disse aquela hora, esse bloco é preenchido, ele é designado para quando a gente tem um óbito fetal, ou seja, natimorto, né? Os bebês a partir de 20 semanas, ou 500 gramas, ou 25 centímetros, eu vou explicar melhor isso, e crianças menores de 1 ano. Então, se tiver um óbito de uma criança menor de 1 ano ou fetal, a gente tem que preencher o bloco 4. E aí, a maioria das informações são informações da mãe. Então, idade da mãe, escolaridade dela, última série concluída, qual que era a ocupação dela, se ela já teve filho, ó, número de filhos tidos, se ela já teve perda fetal ou aborto, que semana gestacional ela estava, caso tenha sido um óbito fetal. Pode ser que ela estivesse de 38 semanas, então é isso que vai colocar aqui. Tipo de gravidez, foi única ou dupla, né? Ou tripla. Vaginal ou cesáreo, o tipo de parto. A morte ocorreu antes do parto, né, no caso de óbito fetal, durante o parto ou depois. Qual foi o peso ao nascer e o número da declaração de nascido vivo, caso esse bebê tenha nascido vivo. Essas informações são fundamentais e importantíssimas para estudo de mortalidade infantil. E aí, não sei se todo mundo sabe que mortalidade infantil e mortalidade materna são um dos principais indicadores de saúde de um município. Tanto que se você entrar no site do IBGE, um dos dados que vai aparecer lá é qual foi a mortalidade infantil do ano, do último dado que eles têm, né, do ano anterior, enfim. Por quê? Está lá pactuado, desde os objetivos do milênio, que foi pactuado em 2000 para chegar em 2015 e tentar reduzir algumas coisas. Depois, em 2015, teve a pactuação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, até 2030, a gente tem que reduzir mortalidade materna, reduzir mortalidade infantil. Na verdade, a gente tem 17 ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e a meta da saúde, 3.1 e 3.2, está em reduzir. Só que para a gente poder reduzir, a gente tem que saber por que essas
essas crianças morrem, né? Por que que essas mulheres, né, no caso, quando é mortalidade materna, morre, ou por que que essa criança está morrendo? Para poder melhorar. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente identifica como falha. Então, é obrigatório investigar todos esses óbitos. E aí vai ser investigado, tá? Pela vigilância. Ah, mas a vigilância, o Comitê de Mortalidade Materna Infantil é um comitê punitivo? Não, é um comitê preventivo. A gente investiga para melhorar, para que não aconteça novos casos. Porém, se tiver tido alguma falha e a família tiver entrado, né, com processo contra o médico, contra o serviço, enfim, aí pode acontecer que do juiz solicitar a investigação da vigilância, como já aconteceu comigo, eu forneci, mediante ação, uma investigação judicial, para entender a situação. E aí vai sobrar para todo mundo que participou desse processo de atendimento. Então, quanto melhor preenchido tiver, quanto melhor elucidado o caso tiver, menos problema você vai ter. Agora, aqui a parte de causa de morte, né, o bloco 5. Então, ali no início, a gente tem aqui óbito de mulher em idade fértil, também importante aí para isso que eu expliquei para vocês sobre mortalidade materna, para informar, no caso de mulheres entre 10 e 49 anos, tem que informar aqui se essa morte ocorreu na gravidez, xizinho, tá, gente? No parto, no abortamento, até 42 dias após o término da gestação, de 43 dias a 1 ano, ou não ocorreu nesses períodos. Você coloca um xizinho, então vamos dizer que tenha morrido, a mulher morreu e tem um bebê de 2 meses. Você vai colocar aqui, ó, de 43 dias a 1 ano. E depois esse óbito vai ser investigado pela vigilância, pelo Comitê de Mortalidade Materna Infantil, para saber se tinha alguma relação com a gravidez, né, com o pós-parto. Então, tem que preencher isso aqui para mulheres de 10 a 49 anos. Não é mulher ou não tem essa faixa etária, não preenche. Assistência médica e diagnóstico confirmado por necrópsia. Esse campo pertence a essa parte de óbito de mulher de idade fértil? Não. Tem muitos médicos que confundem, deixa em branco aqui, porque acham que é referente a essa parte. Não é. Esse campo é para todo mundo, tá? Então, assistência médica. Recebeu a assistência médica durante a doença que ocasionou a morte? Gente, se está tratando, se estava hospitalizado, se é um paciente que estava ali em tratamento, sim. Quando é extra-hospitalar, vamos pensar que morreu no domicílio, mas pode ser que seja um paciente paliativo de câncer. Ele fazia acompanhamento no hospital, ele estava sendo acompanhado pela equipe, só que morreu em casa. Então, recebeu assistência? Sim. O não vai ser para situações em que a pessoa morre, sei lá, fazia lá 6 meses, 1 ano que não procurava um médico, não acompanhava a doença, né, que levou à morte. Aí vai ser preenchido não aí. E necrópsia, você só vai colocar xizinho aí de sim, caso você seja um médico legista. Porque se você estiver preenchendo, é porque não foi encaminhado para necrópsia, né? Se você lá no serviço de saúde onde você trabalha, na UPA, na Santa Casa, está preenchendo, então não foi encaminhado. Porque quando é encaminhado, você não preenche a declaração de óbito. Você preenche a guia de encaminhamento de cadáver. E aí é lá no serviço que vai ser preenchida a declaração de óbito. Tá bom? E aí a parte de causas de morte, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, mas só para a gente já pincelar aqui. Ela é dividida em parte 1, que vai da linha A à linha D, mas na verdade a gente sempre fala que é da linha D à linha A, porque começa de baixo para cima o preenchimento. E a parte 2. Então, o que vem na parte 1 da declaração de óbito? As causas que levaram diretamente à morte dessa pessoa. Então, tem que ter a causa básica na linha D. Por que na linha D? Porque se vocês perceberem aqui pequenininho, está escrito, a linha A, ela é devido como consequência da linha B, que é devido como consequência da C. Então, na linha A tem que estar a causa terminal, a última coisa que aconteceu. Então, a causa básica, que é a causa principal, a causa que desencadeou a morte, vem na linha de baixo, na linha D. Depois, a B e C geralmente são as causas intermediárias ou intervenientes, tem alguns termos que podem aparecer. E na linha a causa terminal. A última coisa que aconteceu, tá? Parada cardiorrespiratória? Não precisa pôr, todo mundo tem quando morre, então essa parte vocês não precisam pôr parada nem falência. Não tenho 4 causas para preencher, então começa na C, tá? Tenho só 2, começa na B e termina na A. Não precisa começar na D e depois pular uma linha, né? É claro que uma declaração, um caso bem elucidado, ele vai ter pelo menos 3, 4 causas aí, né? Uma sequência de eventos. O que vem na parte 2, então? As causas contribuintes. Geralmente comorbidades, tá? Mas não associem que comorbidade só vai entrar na parte 2. Se a comorbidade ela estiver diretamente ligada à morte,
entra na parte 1. Então, na parte 2, as causas que contribuem para o agravamento, mas que não entram nesse desencadear de sequência de eventos que levaram à morte. Aqui do lado, tempo, está escrito tempo aproximado entre o início da doença e a morte. Essa parte é importantíssima e ela é muito negligenciada. Muitos médicos deixam em branco. É importante que coloque, porque ele ajuda a contar caso e ele também muda CID, tá? Porque, gente, aqui do lado tá o CID, ó. O CID vocês têm que pôr? Não. É uma das únicas coisas da declaração de óbito que vocês deixam em branco. Por quê? Quem que coloca o CID? O codificador da Secretaria de Saúde. Quem fez o curso de codificação capacitado, né, da Secretaria de Saúde. Então, eu tenho curso de codificação, era eu que fazia enquanto eu estava na vigilância, estou em afastamento não remunerado, agora é a enfermeira da vigilância que faz, a outra enfermeira, mas quem faz a codificação é o codificador. O médico tem a função de preencher com letra legível e adequada a causa. O CID ele não coloca. Mas, se ele não coloca o tempo, ele pode causar problema na hora de codificar. Então, por exemplo, você colocou lá, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, mas eu não especifiquei o tempo. Se você colocar aqui, não especificar, eu vou ter que codificar I-64, que é o CID de acidente vascular cerebral não especificado. Se você colocar aqui 2 anos, eu já sei que é uma sequela, porque acima de 1 ano é sequela. Aí o CID é I-69.4. Então é outro CID. Só para vocês entenderem que muda CID quando você coloca tempo. Sem contar que ajuda a contar a história. Pensa assim, ó, eu preciso pegar um caso clínico, vou fazer uma prova de residência. Gente, toda prova de residência, prova de teste progresso, sempre cai uma questão de preenchimento de declaração de óbito. Residência, né? Então, caiu lá um caso clínico e você tem que preencher a declaração de óbito. Você tem que pensar que eu também preciso conseguir montar um caso lendo uma DO. Do mesmo jeito que eu li lá, fulano, 85 anos, com tal e tal comorbidade, há 15 anos. Ou seja, se eu pegar uma declaração de óbito e tiver só assim, ó, insuficiência respiratória aguda, e mais nada. E aí? Do que essa pessoa morreu? Então, a gente não consegue identificar qual é o problema, né? E realmente investir no verdadeiro caso. Às vezes vai estar aqui insuficiência respiratória aguda, só que, na verdade, a causa da morte foi uma queda, que levou a uma fratura de fêmur, que levou a uma embolia pulmonar, e aí que causou essa insuficiência. Então, pensa assim comigo, ó, você colocou só pneumonia e insuficiência respiratória. Então, se a gente for levantar, né, por grupo de causas, esse óbito entraria em que causa? Em doenças do aparelho respiratório. Só que, na verdade, quando você investiga um pouquinho o prontuário dessa pessoa, 20 dias atrás ela tinha tido uma queda que fraturou o fêmur, e aí ela teve uma pneumonia, e aí morreu. Ou seja, queda, causa externa. Então, primeiro que está sendo direcionado o óbito para a causa errada, né? Era para estar em causa externa e ela está em doenças do aparelho respiratório. Segundo, que você assumiu uma responsabilidade que não era sua, que tinha que ter sido encaminhado para o IML. Então, quanto melhor descrito, tá? Menos chance de você ter problema. Então, a variável 37, só para deixar claro que a parte que eu estava falando de óbito de mulher de idade fértil, ela é essencial para identificar óbitos maternos, especialmente quando a morte for em decorrência de doenças pré-existentes relacionadas ou agravadas pelo ciclo gravídico puerperal. Então, se tiver aí algum aluno assistindo, quando tem aula lá da vigilância, que a gente estuda os indicadores de saúde, faz um monte de conta, por que a gente tem que aprender essas contas? Porque eu tenho que aprender a importância e como identificar os nossos indicadores e melhorar. Seja se eu for um médico da assistência, seja se você for o secretário de saúde. Você tem que saber entender a importância disso. O bloco 6, que é onde você se identifica, né? Então, você escreve seu nome completo, seu CRM, e aí você especifica se você é assistente, substituto, se você é do SVO, do IML, então tá aqui a explicação, né? Assistente, você atendeu efetivamente o paciente durante a doença que ocasionou o óbito, ou então substituto, você é plantonista. A pessoa chegou ali parando, você prestou o atendimento para ele, não necessariamente você acompanhou todo o caso dele, né, anteriormente a chegar no hospital, mas você vai preencher a declaração de óbito que foi você que constatou. Ou então, se você for do IML, ou SVO, ou enfim, tá, do SAMU.
Bloco 7, a parte para causas externas, que é esse bloco, geralmente, é o IML que vai preencher, quando só vem preenchido em declarações que vêm do IML, que é onde ele vai especificar se foi um acidente, se foi um suicídio, se foi um homicídio ou se foi outros. Se foi acidente de trabalho, né, qual foi a fonte de informação, se é pelo boletim de ocorrência, se foi a família que informou, se tem alguma descrição aqui, ó, lembra do campo 51 que eu falei lá atrás, quando é aquela morte por causa desconhecida que você não conseguiu mandar para o SVO? E aí eu falei assim, para vocês anotarem no campo 51, ausência de sinais clínicos de violência, seria nesse campo aqui, tá? E aí, se ocorreu em via pública, qual é o local que ocorreu? Pode ter sido um acidente, né? Então, se for um médico legista, ele tem que informar isso aqui corretamente. Se você estiver preenchendo um óbito que não é de causa externa, esse bloco vai ficar em branco. Bloco 8 e 9, na maioria das vezes, né, também vai ficar em branco, por quê? Quando que esses blocos teriam que ser preenchidos? Quando na localidade não tem nenhum médico para constatar essa morte, e aí quem vai constatar a morte é o cartório com 2 testemunhas. Ou seja, é uma situação de alguma realidade muito, né, tem alguns locais, talvez no Brasil, que tenha isso, que tenha essa dificuldade, que não tenha médico, e aconteça isso, mas são situações muito específicas. Então, de maneira geral, você, quando estiver preenchendo esses 2 blocos, você vai deixar em branco. Então, eu sempre falo assim, ó, tem 9 blocos, né? Mas qual que você sempre tem que preencher? Bloco 1, 2 e 3, porque é o bloco de identificação, residência e ocorrência. O bloco 5 e 6, que é o bloco de causas, né? Onde você vai pôr a causa da morte. E o bloco que você se identifica. O bloco 4 é só para casos de morte fetal ou infantil, né? E bloco 7, 8 e 9, nessas situações que eu expliquei, de causa externa ou quando não tem médico na localidade, tá bom? E aí, algumas instruções, né, para preenchimento do bloco 5, que é a parte de causa de morte. Então, a declaração das causas da morte na DO, ela está em consonância com o modelo internacional do certificado médico da causa de morte, atualmente em vigor em todos os países e recomendado em 1948 durante a Assembleia Mundial de Saúde. E aí, alguns exemplos para vocês verem a dificuldade, né? Como que a vigilância vai digitar isso aqui, né? Como que eu codifico? Então, na linha A, parece que é choque séptico, né? Na linha B, pode ser uma broncopneumonia? O que você acha, Bruno? Na linha C, gente, síndrome de alguma coisa? Cheguei a pensar em síndrome de Down, mas não sei, não parece. E aí embaixo, doença do quê? Vocês conseguem identificar? Se alguém conseguir, pode colocar aí no chat depois para a gente debater, no final. Então, se você, imagina, chega essa declaração de óbito na vigilância, como eu codifico ela? E aí, por que eu estou pegando muito na tecla da codificação, né? Porque tem que estar legível para eu poder codificar. Quando a gente vai digitar a declaração no sistema, eu não vou lá e digito choque séptico. Eu digito A419, que é o CID do choque séptico. Não tem como eu digitar escrito a palavra. O campo, ele permite digitação de CID. Então, se eu não conseguir identificar o CID, eu não consigo inserir a causa. Então, nesse caso, o que a gente teria que fazer? Digitar aquilo que a gente consegue entender para ter a digitação original da declaração de óbito, a parte como veio do médico. O que a gente não entender ficaria em branco, a gente teria que devolver via ofício para o médico para ele reclassificar, né, as causas. Só que quando eu falo isso, gente, parece uma coisa simples, mas pensa numa rotina de trabalho, onde, dependendo do município, eu vou falar sempre da realidade que eu conheci, né? Fernandópolis, chega lá mais ou menos 60 declarações de óbito por mês, e mais umas 80 declarações de nascido vivo. Aí vem 5, 6, 7 que tem que ser devolvida. Aí eu tenho que fazer um ofício, mandar para o hospital, ficar controlando se já me devolveu a ressalva. Então, isso atravanca muito o trabalho. A gente deixa de fazer coisas legais, capacitações, melhorias, porque a gente fica apagando fogo, a gente fica corrigindo o erro. Se todo mundo fizesse direito, seguisse, né, o que tem que ser feito, a gente conseguia usar esse tempo para outras coisas melhores. Então, tá aí, acho que um ótimo exemplo para vocês verem sobre essa questão de letra. Aqui, outra coisa importantíssima. Posso abreviar? Porque a gente usa tanto esses termos, né? A gente acostuma abreviar, e aí eu vou e coloco isso, porque é tão comum para mim, eu vou lá e coloco na declaração de óbito. ITO, RAS, DM. Tá bom, eu sei o que é DM, né? Eu acredito que você tem colocado, que é diabetes mellitus, mas o rapaz do cartório que vai digitar,
vai pegar essa declaração de óbito, tem que emitir a certidão de óbito, ele sabe o que é DM? O que é AVB, gente? Se alguém souber, digita aí no chat, fazendo favor, porque eu não sei o que é AVB. SHR, também não sei. IRA pode ser insuficiência renal aguda ou insuficiência respiratória aguda, né? Então, fica aí uma incógnita. Então, como que a gente vai codificar essa declaração se a gente nem entende as siglas? Tanto para a vigilância, porque não necessariamente o codificador, quem fez o curso de codificação, é um profissional da saúde. E aí eu mesmo sendo enfermeira, nem todas as siglas eu conheço, e aí eu não sou obrigada a saber. Então eu teria que devolver isso para o médico. E aí, mais uma vez, gera transtorno. Da mesma forma o cartório, que sabe menos ainda a sigla médica. Então, nunca abreviem, pode ser a sigla mais conhecida. AVC, não, você vai escrever acidente vascular cerebral. DPOC, não. Doença pulmonar obstrutiva crônica, você nunca abrevia doenças, tá? Lá, alguém falou que é SHR, síndrome hepato-renal. Muito obrigada, Wanderson. Eu não sabia. Instruções para preenchimento do bloco 5, então continuando aqui. Na parte 1, aquilo que eu já tinha dito para vocês, doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. Parte 2, outras condições significativas que contribuíram para a morte, mas que não entraram na cadeia acima. Só para frisar aquilo que eu já tinha falado, que é para vocês entenderem que na parte 1 tem que estar as causas que levaram diretamente à morte, e na parte 2, causas contribuintes. Então, por exemplo, a pessoa teve Covid, aí ela teve uma pneumonia viral, aí ela teve uma insuficiência respiratória aguda, então isso entraria na parte 1. E ela era obesa e hipertensa. A obesidade e hipertensão, ela não entra no desencadear, só que ela ajuda a agravar o caso, então é importante citar. Se a gente for estudar quais são as doenças que agravam a COVID, por exemplo, a comorbidade informada é importantíssima. E isso foi um grande problema que muitos médicos não colocavam. Às vezes chegava uma declaração de óbito de um adulto jovem, 38 anos, COVID, tá, a gente tem lá o exame provando, né, COVID positivo, só que não colocou nenhuma comorbidade. Eu falo, nossa, 38 anos morreu? Aí quando a gente ia verificar, era obeso, né, achava em outro sistema. Então o próprio protocolo, ele pede que a gente investigue. Só que é isso que eu sempre falo para vocês. Qualquer investigação, por exemplo, como que é feita a investigação? A vigilância pode alterar a declaração de óbito? Sim. Na via original? Não. Então, assim, ó, vai ser digitado do jeito que o médico fez. Aí eu vou lá e investigo, melhoro, reclassifico, descubro um monte de informação, devolvi para o médico, ele reclassificou, devolveu para a vigilância. Aí a gente entra na declaração de óbito de novo, tem o campo lá, foi investigado? Sim. Qual foi a fonte? Informe qual foi a fonte. E aí eu altero o que tiver que ser alterado. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre vai ter a digitação original e a digitação pós-investigação, tá? E é claro que quem altera isso tem que ter a prova. Então, toda alteração que eu fazia na vigilância, a gente anexava na DO original, mediante qual foi. Então, se foi através de um exame, se foi através de uma informação de outro sistema, ou através até de um ofício que a gente teve que devolver para o médico. Então, isso tem que ser tudo documentado. Outra coisa, quando o médico preenche a causa, o médico preencheu o traumatismo, não mandou para o IML. Ok. E aí, Carol, o que você faz? Bom, o que eu posso fazer, o que eu sempre tentei fazer é capacitar. Infelizmente, nem todo mundo adere a capacitações. Por exemplo, aqui hoje a gente está vendo aí um número de participantes que poderia ser muito maior, e muito possivelmente muitos desses ainda são os alunos. Quando o médico, né, forma, às vezes ele, por assumir muitos plantões, ele acaba deixando de lado essa parte de capacitações. E aí ele não recicla informações, aí ele não consegue, né, acompanhar se tiver alguma mudança. Então, importante que façam essas capacitações para evitar esses erros e a gente ter que ficar devolvendo essas declarações, tá bom? Aí, mais um exemplinho só para vocês verem o que é o ideal, né? Que a causa básica esteja na parte de baixo, depois a causa intermediária e a causa terminal. Então, o que eu estava dizendo, o médico não encaminhou para o IML. Aí ele colocou lá, fratura de fêmur. Muitas vezes acontece isso, pessoal. Coloca só a lesão, não coloca a causa. Então, coloca fratura de fêmur, aí uma embolia pulmonar e uma insuficiência respiratória aguda. Fratura de fêmur é a causa? Não. É a lesão, é a consequência. Qual foi a causa?
Pode ter sido uma queda da própria altura, pode ter sido uma paulada, pode ter sido uma queda da escada, qualquer coisa. Então, se você coloca lesão, quando a gente vai digitar, o CID de fratura de fêmur é S729. Se eu digitar lá S729, ele vai acusar assim, ó, esse CID não é causa de morte. Ele não aceita. Então, quando vem uma declaração de óbito sem a causa, né, quando é por lesão, eu tenho que tirar a lesão e devolver para o médico para ele reclassificar para poder inserir. Porque a gente não consegue inserir a lesão sem causa, tá? Ninguém se parte sozinho. A não ser que foi uma fratura patológica, e aí ainda assim a gente coloca, né? Se for, por exemplo, uma osteoporose que causou uma fratura patológica, tem causa, né? Então não é só colocar ali a fratura sem informar qual é o motivo da fratura. Então, registrar apenas uma doença ou evento por linha, né? E o tempo aproximado entre o início da doença e a morte, isso pode ser em meses, dias, horas, minutos. Então, é uma doença que ele tem há 10 anos. Aí, agravou a 5 meses. Sei lá, ele tem uma hipertensão, que levou a uma cardiopatia hipertensiva, há 5 meses, que levou um edema agudo de pulmão, uma insuficiência cardíaca e depois um edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão foi há 1 dia, né? Então, você vai informando em dias, horas, minutos, o que você tiver. Causa básica, então, repetindo, é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram à morte. Ou, quando é caso de acidente, né, morte violenta, enfim. A causa básica é a circunstância do acidente ou que produziu a lesão fatal. Então, é um acidente automobilístico de carro versus moto, né? Essa foi a causa. Aí depois, o que vem depois disso? Um politrauma, tudo bem, politraumatismo, que levou a uma hemorragia, enfim. E aí o CID, a gente tem 3 CIDs, quando a gente vai trabalhar lá para codificação. Tem o CID que é por ordem alfabética, tem o CID que é por código, e tem o CID que é para explicação de algumas regras, tá? Essa parte eu não vai entrar muito com vocês, porque é mais para o curso, né? O curso de codificação é um curso que ele é dado em 1 semana pelo Ministério da Saúde, a gente fica imerso num hotel o dia inteiro, porque embora pareça simples, né? É só pôr o código lá. Não, eles explicam várias regras de aplicação. Quando o médico não preencher correto, o que a gente tem que fazer? Então, por isso que o CID é um espaço que você tem que deixar para o codificador, porque às vezes você coloca um CID inespecífico, às vezes você colocou lá, choque, aí você procura lá no PesquiCID, no programinha do seu celular, e ele direciona para o R579, que é o CID de choque não especificado. Só que o choque séptico, ele tem CID próprio, A419. Então, o codificador, ele sabe disso, ele vai colocar o CID certo. Garbage Code, que é um termo aí em inglês, né, que começou a ser utilizado mais ou menos de 2019 para cá. A gente começou a receber as capacitações em 2019, falando sobre os códigos pouco úteis, né, quando utilizado na causa básica. Ou seja, não é que o CID, esse código, não pode ser utilizado na DO. Ele não pode ser a causa básica. Por quê? Porque entende-se que não tem como isso ser a causa principal que levou a pessoa à morte. Alguma coisa aconteceu antes. Então, de acordo com os dados do SIM, né, do Sistema de Informação sobre Mortalidade, os códigos Garbage correspondem aproximadamente a 30% das mortes ocorridas no país. E existe a definição de aproximadamente 5 mil códigos a nível internacional. O Brasil, ele adotou 800 códigos. Então, o que eles começaram a fazer? Teve esse movimento internacional, aí o Brasil falou, vamos verificar se a gente tem, né, muitos códigos Garbage Code, código lixo, né, a tradução ao pé da letra. E aí eles pegaram, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eles pegaram o HB de São José do Rio Preto e pegou um hospital lá de São Paulo. Vamos avaliar todas as declarações de óbito que saíram com código lixo, né, com código mal definido. Então, pegaram e vamos investigar essas declarações. Pegaram o prontuário do hospital. Então, estava lá no sistema, 30%, por exemplo, saiu com causas mal definidas. Desses 30%, vamos investigar elas. Gente, de 80% a 90% das declarações que saíram com códigos mal definidos, com causas mal definidas, a causa básica estava no próprio prontuário. Ou seja, o médico não teve o trabalho de abrir o prontuário para avaliar qual foi a causa que levou a essa sequência de eventos que levou à morte. Ele vai lá e coloca a última coisa que aconteceu. Então, ele vai lá e coloca só pneumonia, por exemplo. Pneumonia, geralmente, é uma doença, uma causa intermediária, ela não é uma causa básica. Raramente ela é uma causa básica, geralmente vai ter alguma coisa que levou
a pneumonia, seja porque ele é acamado por algum problema, seja por uma doença respiratória anterior, seja por uma doença crônica, enfim. Então, geralmente tem uma doença aí de base, um problema de base. E aí o Ministério da Saúde, né, com o apoio das instituições parceiras, vem desenvolvendo uma série de iniciativas visando reduzir a proporção de óbitos com código Garbage. Com base nas experiências desenvolvidas, o Estado de São Paulo amplia essa iniciativa para os municípios. Gente, eu posso falar assim que o Estado, ele capacita muito, tá? A responsável estadual, que ela é a Kátia Martinez, inclusive eu vi o nominho dela no novo manual que saiu, que eu coloquei aí para vocês, o nome dela tá lá. Ela sabe muito, ela está há muito tempo nesse cargo e ela capacita sempre. Então, assim, nos 12 anos que eu fiquei na vigilância, eu tinha pelo menos 2 capacitações por ano, seja presencial lá em São Paulo, seja online, mas a gente tem muita capacitação. Então, tudo que o Ministério da Saúde libera diferente, qualquer mudança, ela repassa. Tanto que da pandemia, teve mês a gente fazer 2 capacitações, porque saía alguma nota, aí tinha alguma alteração, ela marcava outra capacitação e a gente fazia. Então, a capacitação é constante, tá? E aí, o que seriam causas incorretas, né? Óbitos atribuídos a causas que não deveriam ser consideradas causas de morte, porque são impossíveis de causar a morte. Por exemplo, senilidade. Às vezes é comum ver um idoso, né? Tinha 95 anos, aí o médico vai lá e põe senilidade. Senilidade é a idade avançada. Ele morreu de velhice? Tá, mas alguma coisa aconteceu no organismo dele para ele morrer, né? Teve alguma alteração. Então, seja uma infecção urinária que levou, né, uma septicemia e essa pessoa morreu. Então, informar a senilidade não precisa, porque você já informou a idade dele na declaração de óbito. A gente já sabe que ele é senil, né? Não precisa pôr como causa. Outras situações, né? Não oferecer informação útil para a saúde pública, por exemplo, descrever assim a causa. Outras doenças do aparelho respiratório. Que outras doenças? Fica muito não especificado, né? E causas mal definidas. Colocar, gente, sintoma e não causa. Por exemplo, você coloca lá febre. Febre é causa de morte? Não, tá? Desidratação, tá? Mas e aí, o que mais? Taquicardia, mas, né? São situações pouco definidas. Causas de processo. Podem ter causas básicas diferentes que, se especificadas, seriam um alvo melhor para diferentes intervenções de saúde pública. Então, você colocar insuficiência cardíaca, embolia pulmonar ou septicemia. Você coloca embolia pulmonar. Será que é um problema respiratório? Será que é um problema oncológico que levou a essa embolia pulmonar? Será que foi uma queda que causou esse trombo? Então, tem situações diferentes para intervenções diferentes. E se você coloca essas causas de processo, que seriam as causas intermediárias, como causa básica, você dificulta. Tipo, septicemia é causa terminal. Mas o que levou à septicemia? Aonde que a gente vai investir? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer. Causas ambíguas, acidente vascular encefálico, mas não especificar se é isquêmico ou hemorrágico. Ah, Carol, mas nem sempre a gente consegue identificar. Concordo, mas tem situações que está no prontuário especificado e o médico não colocou. Acidente de trânsito, mas você não coloca qual é a causa. Então tá lá. Gente, eu às vezes recebia muito assim, do próprio IML, agente contundente. Aí, quando você vai no boletim, quando você investiga o que é um acidente de carro versus moto. Agente contundente pode ser qualquer coisa. Então, tem que ser o mais específico possível, tá? Ou queda, pode ter sido da própria altura, ou de uma altura, né? Caiu do telhado. Ou uma tentativa de autoextermínio, um acidente. Qual que é foi um acidente? Foi um homicídio? Foi um suicídio? Né? E dependendo da forma como é colocado, não tem como identificar se não tiver sido investigado. E aí fica assim, ó, o pensamento. Se você é gestor de saúde, né? E você precisa fazer um planejamento em saúde pública para prevenir mortes prematuras. Está tendo muita morte em adulto jovem na sua população. Você fez lá, para os alunos que tiveram aula comigo aí de vigilância, foi levantar o coeficiente de Charupemura, que é os óbitos de acima de 50 anos, ou então quero levantar a faixa etária de adulto jovem. E aí, tá morrendo muito adulto jovem. Vamos descobrir as causas? Aí você levanta, pede para a vigilância levantar, e sai assim, ó, 30% dessas pessoas morreram de septicemia, 25% de insuficiência respiratória aguda, 20% de traumatismo craniano, 15% de falência de múltiplos órgãos e 10% de acidente de trânsito. E aí?
Onde que você vai aplicar teu orçamento? Você vai aplicar em problemas relacionados ao trânsito? Traumatismo craniano? Será que está tendo muita violência ou está tendo muito acidente? Então, vocês percebem quando eu falei lá no início sobre a falta de diagnóstico, a gente tem que pensar que a declaração de óbito é o documento que dá diagnóstico para o Ministério da Saúde. Aliás, pensando a nível municipal, né, para a prefeitura, para o estado ou para o ministério. Se a gente não informa adequadamente, a gente não está dando diagnóstico, a gente está fazendo o mesmo que aquele paciente que chega com febre e quer que você dê diagnóstico porque ele só te falou que está com febre. Você precisa investigar. E aí a declaração de óbito, bem informada, é isso, é uma investigação que vai dar subsídios para planejamento em saúde pública, seja a nível municipal, estadual ou federal. E aí tem alguns CIDs aí que eu trouxe para vocês, de quais seriam códigos, né, que é considerado garbage aí. Então, repetindo, não é que não pode aparecer na declaração de óbito septicemia, é porque ela não pode ser a causa principal, tem que ter tido a informação de causa básica, causa intermediária, causa terminal, tá? Mais alguns exemplos aí para vocês. E aí, para vocês entenderem, né, a situação. Então, pneumonia, que levou a uma insuficiência, e uma parada. Gente, não usem parada, tá? Parada cardiorrespiratória, embora os artistas, todo mundo quando divulga a TV fala que morreu de parada cardiorrespiratória, todo mundo sabe que alguma coisa levou a parada. É desuso, tá? Parada, falência, não precisa pôr na declaração de óbito, ela não ajuda a elucidar o caso. Tanto que o CID de parada é R092, que é a parte de causas mal definidas. Tudo que é R é mal definido, tá? Então, o que viria aqui antes da pneumonia? Poderia ter sido alguma outra doença melhor definida, ou até não foi uma doença, foi uma queda, né? Então, está mal informado. E aí a meta é melhorar em 80% a classificação de óbito de acordo com a causa básica. E a partir disso, então, a gente começou a ser muito cobrado e começou a ter que cobrar dos médicos a melhora do preenchimento para a melhoria disso. Só que isso, gente, dá resultado, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, qual que é a orientação do Estado, né? Identificar essas declarações com causas pouco úteis e devolver, encaminhar para o hospital via ofício ou planilha para que o hospital encaminhe para o médico responsável e ele reclassifique, melhore essas informações. Então, imagina você dar plantão no hospital que você atesta um óbito por dia e daí 30 dias você tem que reclassificar um óbito de 30 dias atrás. Você vai ter que pegar prontuário, eu já vi, gente, médico ter que voltar para o hospital e ficar 4 horas lá procurando. Então, por isso que eu vou falar. Às vezes é 15 minutinhos da tua vida ou, né, todo esse processo aí muito mais trabalhoso. E aí, o grupo de vigilância epidemiológica do hospital, nem todo hospital tem, né, um núcleo de vigilância epidemiológica, mas se não tiver, geralmente é o CCH que faz, ele pode colaborar com essa investigação, pesquisando no prontuário, contribuindo para o médico, e se ninguém conseguir, quem fica a cargo, por exemplo, o médico não dá mais plantão no hospital, aí fica a cargo do diretor clínico fazer essa reclassificação, tá? E aí tem prazo para devolver para a Secretaria de Saúde, que é no máximo 30 dias. Aí é um modelinho também pequenininho, mas vocês conseguem encontrar até na internet qual que é o modelo que vocês poderiam receber um dia, trabalhando aqui no estado de São Paulo, é esse modelo que você pode receber de ofício, dizendo que você precisa reclassificar essa morte, porque está mal definida. A ficha de investigação hospitalar, aqui é só para vocês verem, tá? E alguns exemplos, né, que a gente traz de o que é causa básica e o que é causa contribuinte. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a causa básica é a queda por escorregão em casa, que levou a um traumatismo crânioencefálico, que levou a um edema cerebral. E essa pessoa teve Covid, ela estava com Covid, mas teve uma queda no banheiro, e aí Covid entrou na parte 2. E aí surgiu muitas conversas durante a pandemia, porque as pessoas não entendiam isso. Então, um assunto extremamente técnico, tanto que estamos aqui conversando, precisa de capacitação para entender sobre isso, mas virou um assunto popular, onde todo mundo sabia falar sobre o tema. E aí a pessoa vê na declaração de óbito Covid e acha que isso ficou como causa. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, entre suspeitos e confirmados em Fernandópolis, eu tinha uma planilha com mais de 600 nomes. Só que olha no sistema lá do DataSUS, que é aberto para qualquer pessoa verificar, quantos óbitos por Covid a gente teve no município. Até o momento que eu me afastei, então ano passado, eu tinha 430 alguma coisa. Então, assim, 600 declarações
tiveram lá Covid na declaração, mas não necessariamente entrou como causa, porque se o exame veio negativo, a gente entrou lá, pôs investigado e tirou, ou então ela nem estava como causa básica, mas isso o familiar não sabe. E aí ele vai contar para o primo, para o vizinho, para o tio, no grupo do WhatsApp, vai divulgar no Instagram, e aí essas conversas vão progredindo muito de forma errada, tá bom? Quem sabe disso, gente, não é nem o médico. Com todo respeito, é o responsável técnico da vigilância. O médico, ele tem a função de preencher adequadamente. Quem sabe dessas particularidades é o responsável técnico, e a gente capacita vocês para isso. Mas isso não pode ser dito assim, né, de forma aleatória pelas pessoas. Aqui é um outro exemplo, onde a pessoa era obesa, portador de diabetes, iniciou o quadro de tosse, febre, mialgia, desconforto respiratório, com necessidade de ventilação mecânica invasiva e evoluiu, né? Aí morreu. Então, e tinha um RT-PCR detectável para SARS-CoV-2, então a causa básica é a COVID. Então ficou COVID como causa básica, pneumonia viral como causa intermediária e a síndrome respiratória aguda grave como causa terminal. E as causas contribuintes, obesidade e diabetes mellitus. Então essa é uma declaração de óbito que está muito bem preenchida, embora não esteja preenchido o tempo, isso é ruim. Na anterior, ó, já está o tempo, que é muito bom, tá? Essa também está bem preenchida e ainda melhor ainda com o tempo. E aí, mais um último exemplo aí, nesse caso, uma pessoa que tinha aterosclerose coronariana, que levou a um infarto agudo do miocárdio, que levou a uma fibrilação ventricular e tinha como comorbidade dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade. Então, são informações importantes para serem colocadas. Lembrem sempre que a parte 2 são condições que contribuem para isso, tá? Ah, mas a pessoa tem 10 comorbidades, vou colocar todas. E, Carol, você não falou que tinha que ser só uma por linha? E por que aqui tá duas? Na parte 1 é uma por linha, tá? Então, se você tiver 6 causas sequenciais, você ignora 2 intermediárias, que mais irrisórias, e deixa sempre a básica, algumas intermediárias importantes e a terminal. Na parte 2, como só tem 2 linhas, se você tiver 4 comorbidades importantes, você pode colocar. Claro, se tiver 10, você escolhe aí as 4 que mais diretamente ligaram ao fato, né? Então, às vezes essa pessoa aqui tinha outras comorbidades, mas que não eram relacionadas, que agravariam esse caso aqui. Então, sempre escolham para informar aquilo que é relacionado. E aí, para finalizando já, eu trouxe uma série histórica do município de Fernandópolis. Por que eu trouxe? Não estou informando nenhum nome, isso tá para qualquer pessoa pesquisar no DataSUS, consegue levantar isso aqui, tá? Isso aqui eu tirei do DataSUS, do canal aberto, para qualquer pessoa verificar. Então, uma série histórica de 2010 a 2014, aí eu tenho a de 2015 a 2019 e tenho a de 2020 a 2024. Por que eu levantei 3 séries históricas diferentes? Essa aqui, eu levantei quando eu fui começar a codificar em Fernandópolis, porque eu entrei na vigilância em 2011 e em 2014 é que eu fiz o curso de codificação. Então, até 2014, do jeito que a declaração de óbito vinha, ela ia para o digitador. E aí, se viesse erro, ia erro. Chegava no final do ano, vinha lá 80 declarações de óbito com inconsistências. Claro que depois você vai aprendendo o trabalho. E aí, quando eu fiz o curso de codificação e aprendi tudo isso, eu falei, bom, então agora a gente vai verificar, devolver para o médico, investigar e melhorar, né? Tentar devolver. Então, olha só as causas da morte. Primeiro lugar, campeão mundial, sempre está aí em primeiro lugar, doenças do aparelho circulatório. Segundo lugar, neoplasias. Terceiro lugar, sintomas e sinais e achados anormais. Resumindo, gente, isso aqui são as causas mal definidas. Ou seja, estava em terceiro lugar de morte em Fernandópolis, as causas mal definidas. Resumindo, se o Ministério da Saúde fosse avaliar Fernandópolis, ele entenderia assim, ó, em Fernandópolis os médicos não sabem da causa de morte. Porque como que em terceiro lugar é uma causa mal definida? Você não consegue identificar as causas? Na verdade, era uma falha de processo mesmo, de entender, de compreender a importância. O médico, a pessoa morria, paliativo de câncer, tinha lá todos os diagnósticos bem definidos, mas o médico, na hora de preencher, punha causa desconhecida. Ou então, falava para a família que foi infarto, mas na DO punha causa desconhecida. Então, era só uma falha de compreensão da importância de informar a causa da morte. E aí começou, né? Trabalho de formiguinha, final de 2014, comecei a trabalhar, capacitar, fazer reunião para capacitar médico. Quando eu fiz uma nova série histórica, por que é de 5 em 5 anos? Porque geralmente quando a gente quer identificar mudança, você tem que pegar um período de 5 ou 10 anos, né, para conseguir ver mudança.
Então, eu peguei a série histórica de 2015 a 2019, que é os anos que já tinham começado essas capacitações e investigações e reclassificações das causas. Caiu para 6º lugar, ó. Então, subiu as doenças do aparelho respiratório, subiu causa externa, subiu o aparelho digestivo. Ah, então aumentou esses casos, Carol? Não, gente. É claro que saiu de causa mal definida e apareceu verdadeiramente para as verdadeiras causas, né? Então, só foi melhor classificado. E aí vocês vão observar, ó, na média de óbitos que a gente tinha aí uma média de 500, 600 óbitos por ano, né? A média de Fernandópolis fica aí entre 500 e 600. E aí os últimos 5 anos, 2020 a 2024, esse levantamento, na verdade, foi feito em maio, então 2024 ainda está bem, não está terminado, né? Foi em maio esse levantamento, mas a gente já consegue ver a mudança. Caiu aqui, ó, para 10º lugar, não sei se vocês conseguem ver a setinha, de sintomas e sinais e achados anormais. Então, gente, sobe um monte de coisa, ó. E aí, é aquilo que eu falo, como que eu precisei de 10 anos para identificar essa melhoria, né? E eu fico muito feliz, porque eu sei que tem tanto melhora do preenchimento da parte médica, tem muito trabalho de investigação da vigilância, tem muita briga, né? Porque, infelizmente, todo serviço que cobra é tido como punitivo. Na verdade, a vigilância é o órgão protetivo do médico. Ele te orienta para que você não faça nada de errado, para você não sofrer consequências. Porque aqui a gente está trabalhando com indicador. O município perde também? Perde. Só que quem realmente perde se tiver algum problema é o médico. E aí eu gosto também de mostrar para vocês, né, para mostrar a questão do ano da pandemia, né, o ano que teve mais óbitos. Então, por exemplo, ó, doenças infecciosas e parasitárias está em 2º lugar. Se a gente observar nas tabelas anteriores, elas estavam, olha como estava aqui embaixo, ó, bem lá embaixo, tá? Sempre aí em 6º, 10º lugar, e aí no ano da pandemia ficou em 2º lugar. E aí às vezes tem gente que fala assim, mas não aumentou os óbitos, é que as pessoas em vez de colocar infarto, põem Covid. Gente, é só ver os números. Pega 2021, olha quantos óbitos a gente teve. 914. Ó, 2020 a gente teve 71 óbitos por Covid, então já pulou para 690. 2022 a gente teve por aí também, 718, ó. O único ano com 914 é o pior ano da Covid, tá? Embora a pandemia começou em 2020, o ano com mais casos e óbitos foi 2021. A gente teve 321 óbitos por Covid, se eu não tiver... Não, 320 óbitos por Covid, tá? Aqui em Fernandópolis, confirmados laboratorialmente. E aí vocês podem ver, nos anos anteriores, que a média era bem menor, tá? Então, na verdade, aconteceram os óbitos por Covid e continuaram acontecendo todos os outros. Então, deu um boom aí na mortalidade. Se a gente for fazer um indicador de mortalidade geral, a gente vai ver que o ano de 2021, o indicador, ele subiu em 50%, né? Dobrou não, subiu em 50%, de uma média de 600 óbitos para 900. Então, eu gosto muito de mostrar isso para mostrar que é possível melhorar, tá? Através de capacitação, através de compreensão, entender o porquê disso aqui, a importância de vocês se capacitarem, de vocês pesquisarem. Não sei, não pergunta para o colega médico. Pode ser que ele é plantonista no hospital há 10 anos e você está dando o seu primeiro plantão, só que ele não teve a capacitação. Então, vai direto no profissional responsável, o responsável da vigilância, tá? O responsável técnico. Vai no manual, vai no aplicativo, mas não pergunta para um colega que talvez ele vai te orientar errado, e aí quem vai responder é você. E aí os resultados disso, né, redução das taxas das doenças de notificação compulsória, mortalidade materna, infantil e fetal, e as causas mal definidas. A gente precisa diminuir essas causas mal definidas. Melhora no registro de óbitos, adoção de medidas para prevenção de óbitos evitáveis. Quando a gente descobre por que as pessoas estão morrendo, a gente melhora a qualidade da assistência para quem está nascendo, para quem está vivo. Então, a gente consegue aplicar em políticas públicas. Esse aplicativo, eu ainda mantive na aula para vocês, mas esse aplicativo vocês não conseguem mais baixar. Eu percebi outro dia, pode até tentar, é a Testa.do. Só que ele não está mais disponível para baixar. Então, quem tem, tem. Quem não tem mais, não consegue. Eu tenho no meu celular, porque eu tenho ele desde quando saiu. Ele é muito bom porque ele é o protocolo do Ministério da Saúde em aplicativo. Então, você consegue fazer prática com exercício, você consegue buscar informação rápida ali, né, de
que tem que fazer em tal situação, tem leis, né? Então é muito bom para orientar, mas infelizmente parece que ele está aí fora para baixar. Vocês não vão conseguir. E aí, só essa perguntinha aí, né? Doutor, você sabia que embolia pulmonar não pode ser causa básica do óbito no atestado? Então, embolia é causa intermediária, não é causa básica. Isso é muito comum vir para a gente. A embolia como causa básica. Alguma coisa leva a embolia, gente. Seja uma trombose, seja um câncer, seja uma queda que levou esse trombo e aí deu a embolia. Enfim, tem diversas causas. Vocês, se tiver médicos aqui nos assistindo, sabem melhor do que eu, e os estudantes também. Tem diversas causas para levar a embolia pulmonar. Aqui eu trouxe os principais documentos para orientação de vocês. A gente tem o protocolo do Ministério da Saúde de 2023, saiu ano passado, esse aqui do canto esquerdo, que ele é o manual para preenchimento da declaração de óbito. Então, tudo que eu sei, gente, é de tanto ver esse manual. Eu falo que assim, ó, eu fui preceptora 10 anos na vigilância, né? E agora eu estou na docência, estou dedicada à docência. O fato de eu ter que dar aula para os estudantes fazia eu ter que estudar muito. Então, naturalmente, por ser responsável, eu já tinha que orientar os médicos, mas por ter muitas perguntas, eu tinha que ficar estudando. Então, eu tirei muito daqui, né? E de outras portarias, enfim, sempre tive que estudar muito sobre isso. E esse aqui está fresquinho, saiu esse ano, são orientações para mortes por causas externas, a qualificação dos registros inespecíficos. E aí eu achei interessante, porque o manual de preenchimento é feito só pelo Ministério da Saúde. E esse aqui teve uma parceria do Ministério da Saúde e da Secretaria de Segurança Pública para conversar, para que a segurança pública entenda, né, a nível local, que eles comecem a entender aquelas importâncias que nem orientei para vocês. O que tem para o IML, né? Para não começar a ter esses entraves de que, tentei encaminhar para o IML, mas o delegado falou que não precisava, que eu podia testar. E aí eu tive que tomar responsabilidade, depois a família entrou com processo. Então, tem diversas situações que acontecem. E aí, tá aí, 2 manuais que vocês podem buscar, se tiver dúvida, tá bom? Vocês vão conseguir todas as informações necessárias. É claro que eles são grandes, e aí tá as referências, outras referências para vocês. E aí, eu vou aproveitar, né, já que eu tô aqui para divulgar, que os manuais estão aí, os responsáveis técnicos dos locais, das cidades que vocês trabalham, também têm que estar disponível para ajudar vocês, mas eu tô com um trabalho de consultoria técnica, né, para suporte técnico para preenchimento de declaração de óbito. Então, quem tiver necessidade, quem precisar, estou lá no plantão, 11 horas da noite, estou com dúvida no preenchimento, eu estou fazendo esse trabalho, né, paralelo, para orientação sobre preenchimento, dúvida de encaminhamento ou qualquer outra dúvida, eu fico disponível para suporte, e aí eu deixei o meu telefone, meu e-mail para contato, caso vocês precisem, tá? Então, eu queria finalizar agradecendo novamente o convite da Médico por ter chamado para participar dessa capacitação, agradecer a confiança que o Bruno teve, ele já foi meu ex-aluno, então agradecer a confiança no trabalho e também deixar aqui uma dica para que vocês procurem eles, se necessário, a empresa está iniciando aí, está bem bacana, e procurem eles também, que eles podem dar um grande suporte para vocês, técnico aí de várias questões. E obrigada, fico agora aberta, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar.
Pessoal, acho que ninguém deixou nenhuma pergunta, então acredito que por enquanto não tenham dúvidas. As dúvidas geralmente surgem no decorrer, né? Na hora do desespero mesmo, está lá no hospital com o falecido, e aí eu preciso preencher. Então, se precisarem, né, de alguma assistência, podem me procurar, e a aula vai ficar disponibilizada lá no YouTube, na página da Médico, né? Então, vai ter acesso aí para qualquer pessoa que quiser assistir, pode assistir posteriormente. Então, se for alguma coisa que vocês queiram reciclar conteúdo, aproveitem. Se for dúvidas pontuais, fico à disposição. E mais uma vez, queria agradecer, eu acho que dá para a gente encerrar, ninguém perguntou nada até agora. Obrigada pelo pessoal que está aí elogiando. E boa sorte na caminhada de vocês.